Olá a todos, bem-vindos ao nosso canal. Regresso então para mais um vídeo, este sobre a disciplina de Física do 12º ano, no tema das leis de Newton. Mais concretamente aqui neste exercício eu vou tocar nos conceitos de reação normal, que é uma força de contacto quando dois corpos se tocam, e ainda também abordar a ideia de sistemas em equilíbrio. No exercício 9 temos o seguinte: observa então a figura 2.152, o corpo C. Mas o corpo C parece-me assim uma esfera, com massa igual a 10 kg, encontra-se em equilíbrio. Quer dizer, quando me dizem que um corpo se encontra em equilíbrio, eu posso já aqui aplicar a ideia que a força resultante é um vetor nulo. Determina então os valores das reações dos planos S1 e S2 sobre o corpo. Quer dizer, a reação de S1 há de ficar aqui assim nesta zona de contacto que o plano S1 tem, como parece uma esfera, e há de ser uma força assim desta espécie, perpendicular ao plano. Esta será então a força normal relativamente ao plano 1. E depois também a esfera está em contacto com este segundo plano, então assim naquele ponto de contacto é de ter assim uma reação normal à superfície 2. Bem, isto assim de uma forma bastante resumida sobre a posição das reações relativamente aos dois planos. O que eles pretendem no exercício é que nós determinemos nestas condições, ou seja, sabendo que estamos perante um sistema em equilíbrio, determinar o valor destas reações dos planos S1 e S2 sobre o corpo. Bem, como é que nós podemos resolver isto? Em primeiro lugar, é sempre a mesma coisa, Adotar um referencial de coordenadas, vou definir assim este eixo como X e este eixo como Y. E depois, quer dizer, cuidado que o referencial tem de ser assim perpendicular. E será que eu tenho a certeza que este referencial é perpendicular? Bem, reparem aqui no seguinte: este referencial do eixo do X vai intersetar ali o ponto de tangência da esfera com o plano. E se a origem do referencial é o centro da esfera, relativamente a conceitos matemáticos, nós sabemos sempre que se tivermos uma reta tangente, um segmento que passe no ponto de tangência e intersete o centro da esfera, há de ser sempre perpendicular a esse plano tangente. A mesma situação há de existir nesta interseção com o ponto de tangência. Depois, olhando aqui para estes ângulos, eu posso pensar assim aqui num ângulo raso, e se ali tenho 60 e aqui tenho 30, o que faz 90, quer dizer que este ângulo aqui também era 90, então escondendo assim aquele ângulo do referencial, visto que estamos perante um quadrilátero, e a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus, já tenho 3 ângulos retos, então obviamente que aquele ângulo terá de ser de 90 graus, o que é importante, ok? Estes ângulos também ajudarem a termos essa certeza. Depois de definirmos o referencial, o que nós teremos de sinalizar no esquema são as forças que estão a atuar neste sistema. Então teremos obviamente o peso aqui da esfera, que será assim um vetor. Eu gosto sempre de aumentar este vetor peso até que ele intersete o plano da base, porque isto vai-me ajudar bastante a perceber os ângulos. Imaginem que eu queria saber este ângulo aqui, quer dizer, qual é que era este ângulo? Eu vou trabalhar assim aqui uma ideia matemática, quer dizer, eu estou a ver assim aqui assim estou a ver este triângulo, quer dizer, sei que aqui é 90 graus devido a tal conceito matemático de que uma reta tangente a uma circunferência unindo com o centro é sempre perpendicular, quer dizer, tenho ali 90 graus, e agora reparem no seguinte: se eu alongasse assim aqui este triângulo, né? Assim, imaginemos assim, aqui seria 90 graus, ali seria 30 graus, reparem que aqui seria então 60 graus, devido à soma dos ângulos internos ser 180, o que quer dizer que ali assim aquele ângulo seria 60 graus, aquele é 90, logo este, que é aquele que me interessa, há de ser 30 graus. Quer dizer, interessa-me para fazer as decomposições. Eu vou agora assim apagar aqui isto. Assim, isto foi só uma estratégia para percebermos qual seria aquele ângulo, uma estratégia em termos de cálculos matemático. Agora, este vetor peso, eu terei que fazer a decomposição para os respectivos eixos. Então, vou pegar assim no peso e vou
efetuar a sua componente, reparem, tem aqui um triângulo retângulo, quer dizer, terei assim a sua componente do peso segundo o eixo dos y, então terei assim aqui um py e terei a componente deste peso, não é? Segundo o eixo dos x. Depois de marcar a força-peso, quer dizer, ela não é a única que está em jogo, não é a única. Né? Eu agora também tenho as reações normais da esfera aos planos, e se a esfera está a tocar em dois planos, eu vou ter uma reação normal com este plano e vou ter uma reação normal com aquele. A reação normal é uma força de contacto, quer dizer que o ponto de aplicação dessa força terá de ser na superfície de contacto. Isso seria algo deste. Mas eu não vou marcar o vetor aqui, eu vou marcá-lo assim ali. Sabendo então que se o sistema se encontra em equilíbrio, quer dizer que a resultante das forças terá que ser zero. Ou seja, o tamanho destes vetores, eu terei aqui assim o vetor normal à superfície 1. Em termos de tamanho, estes vetores terão de ser simétricos. Ou seja, terão que ter a mesma direção, a mesma intensidade, daí desenharmos mais ou menos com o mesmo comprimento, e também terão de ter sentidos opostos, quer dizer, quando somados, a soma destes dois vetores terá de dar um vetor nulo, de modo a que a resultante das forças seja um vetor nulo nos dois eixos. E então também terei aqui, igualmente, quer dizer, a reação normal do corpo a este segundo plano, deveria representar ali o ponto de aplicação, mas aqui no referencial para que seja mais perceptível, então vou desenhar assim, mais ou menos com o mesmo tamanho de PY. E então teria assim a normal ao plano 2. Depois de representar este sistema de forças, eu vou então aplicar a ideia de o sistema estar em equilíbrio, ou seja, a resultante das forças, quer a resultante no eixo do x, quer a resultante no eixo dos y, terá de ser nula. Mas para esse efeito eu vou ter que fazer assim aqui algumas decomposições trigonométricas, ou seja, eu vou exprimir py e vou ainda exprimir px. Sabendo ainda que, quer dizer, o peso em termos escalares há de ser sempre igual à massa vezes a aceleração gravítica. E se sei que a massa é 10, né, então o peso, e consideremos o módulo da aceleração gravítica como 10 metros por segundo ao quadrado, né, então este peso há de ser simplesmente igual a 10 vezes 10, ou seja, 100 newtons. Vou então agora fazer a exprimir no campo escalar a que é que será igual Px e a que é que será igual Py, trabalhando aqui um pouco de trigonometria. Então, por exemplo, começando com Py e obviamente trabalhando Py no campo escalar, ou seja, o módulo do vetor, olhando aqui para Py, eu imaginando este triângulo e comparando com este ângulo 30 graus, daí ser fundamental a questão do ângulo, eu vejo que Py relativamente a este ângulo é o cateto adjacente e a hipotenusa é o peso. Então quer dizer que Py, se é o cateto adjacente deste triângulo, quer dizer, é o cateto adjacente relativamente a este ângulo 30, eu poderia pensar aqui como 60 e então já seria o cateto oposto, mas eu estou-me a centrar neste ângulo 30 graus. O Py é o cateto adjacente, então devemos trabalhar com um cosseno, ou seja, Py há de ser igual a P, em termos escalares, cosseno de 30 graus. E exprimir também Px. E então Px no campo escalar, reparem que Px é este vetor aqui que eu podia transportá-lo, será o mesmo que estivesse aqui, os vetores são elementos livres, eu posso transportá-los para onde eu quiser. Agora, relativamente a este lado, quer dizer, olhando para os 30 graus, estamos perante o cateto oposto, então será com um seno. Então Px será simplesmente igual a P seno de 30 graus. Agora reparem no seguinte, o exercício pedia-nos que determinássemos o valor, né? Ou seja, o módulo destas reações dos planos S1 e S2. Então, sabendo que o corpo se encontra em equilíbrio, né? O que é a ideia do equilíbrio? Quer dizer que as forças que atuam em ambos os eixos
se anulam umas às outras, terão que ter a mesma intensidade, em termos de intensidade terá que ser a mesma, têm a mesma direção, apontam em sentidos contrários, daí anular isso. Então eu posso dizer, segundo o eixo dos y, por exemplo, e assumindo que o sentido positivo é assim para cima, eu posso dizer que o módulo da força normal exercida pelo plano 2, que é esta aqui, terá de igualar o meu PY. Não é? Só assim é que o sistema está em equilíbrio. Se alguma destas forças ganhasse, com certeza que a esfera assumiria algum movimento na direção e no sentido dessa força que fosse mais forte. No entanto, está em equilíbrio, as forças em termos de intensidade igualam-se. Daí criarmos este sistema, ou seja, esta igualdade. Também vou criar outra equação, mas tocando no mesmo princípio, mas para o eixo do x, onde se considerar este sentido como positivo, quer dizer, eu sei que px, o módulo, né, de px terá que igualar o módulo daquela reação normal ao plano 1. Bem, como nós sabemos, ou temos exprimido py e px, e sabemos que o peso é exatamente igual a 100 newtons, quer dizer que o problema está resolvido, porque esta reação normal, o módulo, né, da reação normal do plano S2 será igual a PY, sendo PY será igual a P, que é 100 newtons, cosseno de 30 graus, e olhando assim esta equação pelo recíproco, quer dizer, eu sei que a normal, segundo o plano S1, será igual a Px, onde Px será 100 seno de 30 graus. Isto agora é só fazer os cálculos. Quer dizer, vamos então obter que n S1, ou seja, o módulo da reação normal ao plano 1, será 100 seno 30, visto que o seno 30 é 1/2, então a normal ao plano 1 terá uma intensidade de 50 newtons, e a normal ao plano 2, quer dizer que o seno 30 é raiz de 3 sobre 2, o que quer dizer que isso vezes 100 dará aproximadamente igual a 87 newtons, e temos então aqui o exercício concluído. Fico-me então por aqui quanto a este exercício. A chave sempre destes exercícios são estas pequenas ideias. O sistema está em equilíbrio, logo a resultante é igual a 0, ou então o corpo está em velocidade constante, o que implica que a resultante das forças também seja igual a 0, isto pela primeira lei de Newton. Fico-me então por aqui, é sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço a todos. Tchauzinho.